Nós vamos ver isso pela Bíblia, né? No livro de aos Efésios, no capítulo 6, tem uma instrução para os filhos. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Realmente, podemos perceber que aqui existe uma promessa de Deus para os filhos que são obedientes aos seus pais, ao pai, ao seu pai, à sua mãe. Então, o filho que é obediente, ele está honrando ao seu pai, está honrando a sua mãe. E, em troca desta obediência, por causa desta honra que o filho deu ao pai, deu porque está crendo em Deus, acreditando que a palavra é de Deus e que ele vai ser recompensado por Deus. Então esse filho, ele se torna obediente ao seu pai por causa do mandamento de Deus que traz a promessa. E se ele honra ao seu pai e à sua mãe, ele recebe de Deus uma promessa. E a promessa é que ele viva muito tempo sobre a terra, ou sobre o lugar que o Senhor Deus está dando para ele viver. Como está escrito, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Mas até que ponto os filhos, eles têm que honrar aos seus pais? Porque eu sou pernambucano e no meu estado, não é somente no meu estado, muitos estados têm esse tipo de coisa também, mas no meu estado eu vi alguns pais que pegavam seus filhos, quando tinha lá por volta de 11 anos, 12 anos, e levava até o prostíbulo, para as prostitutas, para que ele transasse com a prostituta para aprender a ser homem. Quer dizer, isso os pais faziam com os filhos. Não eram todos, mas uma boa parte deles faziam esse tipo de coisa, como uma forma de fazer que o filho fosse homem. Mas os pais que faziam isso não tinham conhecimento de Deus, não tinham o temor de Deus, e por isso fazia esse tipo de coisa. Levava os filhos para se prostituírem, ver se isso está certo. Então, nesse caso, em outros parecidos com esses, o filho, ele deve ser desobediente aos seus pais, porque, como está escrito, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, o pai está levando o filho a desonrar a palavra de Deus, a se prostituir. Nesse caso, ele tem que ser obediente a Deus e não aos pais, né? E claro que ele não vai dizer de uma forma brutesca, né, aos seus pais: não vou ser obediente ao senhor, não, meu pai. Não sou obediente ao senhor, não vou ser. Ou não vou obedecer ao senhor. Não, ele deve dizer: meu pai, eu vou honrar ao Senhor, obedecendo ao mandamento de Deus, que
me faz com que eu não pratique esse tipo de coisa. E fazendo isso eu vou honrar o Senhor. Eu vou estar honrando ao Senhor, meu Pai. E não obedecer aos pais naquilo que a palavra de Deus é contrária. Tudo aquilo que a palavra de Deus mostra que estamos corretamente, se os nossos pais passar para nós, vamos colocar isso em prática, porque isso sim, os nossos pais estão no Senhor. Quando Ele nos ensina, quando eles nos ensina a fazer aquilo que a palavra de Deus aprova. Quando a palavra de Deus desaprova os conselhos de nossos pais, então, este conselho não está na luz da palavra de Deus. Os nossos pais não estão no Senhor a nos ensinar daquela forma. Então, saberemos se os nossos pais estão no Senhor, é quando aquilo que Ele nos ensina bate com a palavra de Deus. É por isso que é necessário que todo homem, que toda pessoa leia as Escrituras e busque compreender o que nela está escrito, para que você saiba de fato o que você está fazendo, se é agradável a Deus ou não, ou se ela está apenas sendo agradável ao homem. Então, saberemos na luz da palavra de Deus se estamos praticando a vontade de Deus, né? Agora, ainda no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, encontramos no capítulo 20, versículo 12, né? No capítulo 20, versículo 12, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Claro que no livro aos Efésios já foi tirado de lá, né? O que está escrito no livro aos Efésios é o que está escrito lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, quando manda honrar o pai e a mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra que se dá ao Senhor teu Deus. E em muitas outras passagens da Bíblia, né, existe passagens mandando o filho honrar ao seu pai, honrar a sua mãe. E claro que esta honra não é somente em obedecer aos seus pais, de acordo com aquilo que os pais vão ensinando a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus, mas também quando o pai está em necessidade, ou a mãe está em necessidade, e o filho, ele fecha a sua mão, ele cerra a sua mão para não o servir, isto também é uma desonra, isto também está desonrando a seu pai e a sua mãe. Fizeram assim no passado também fizeram isso. No tempo em que se oferecia animais em holocausto, né? Animais pelos seus pecados e coisas parecidas, oferta de animais, então alguns dos filhos naquela época que não queriam honrar o pai, então o que eles diziam quando tinha lá um novilho, quando tinha lá um animal bonito, né, que tinha um valor bom, que eles diziam, e o pai estava em necessidade, às vezes até pedia, né, e o filho dizia assim: não, isso aqui já está separado para as coisas de Deus, isso aqui já está separado para honrar a Deus. Mas eles faziam isso para não honrar o seu pai e nem a sua mãe, e com isso eles desonravam
ao seu pai e à sua mãe, usando meios para desviar aquilo que era para servir o seu pai e a sua mãe. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, honrar o seu pai e a sua mãe não é somente honrar de obediência, não. É também naquilo que o pai, às vezes, necessita e você tem condição, mas você encolhe a sua mão, fecha a sua mão para não servir a seu pai e a sua mãe. Isso é desonra. Desonra também é chegar uma época, um tempo em que seus pais já não podem mais se sustentar por si mesmo, né? Porque já não pode mais trabalhar, está ficando velhinho, e os filhos em boas condições desprezam o pai, desprezam a mãe, interna eles, mesmo sabendo que eles vão ter um tratamento não muito bom, né? Que vão ser desprezados e maltratados por outras pessoas, né? Que estão cuidando delas e desprezam os seus pais, desprezam, desonra aos seus pais. Então, honrar o seu pai e a sua mãe é cuidar deles, amá-los, né? Como diz a palavra de Deus, porque seu pai já honrou você quando você nasceu, né? Quando você nasceu, seus pais honraram muito você, cuidou de você o tempo inteiro, e você agora, vendo as condições do seu pai e da sua mãe, você não se manifesta para honrar ao seu pai e à sua mãe. Você está quebrando o 5º mandamento da palavra de Deus. E como você irá? Como será o teu encontro com o Senhor Jesus? Como será o teu encontro na volta do Senhor Jesus? Se você quebra o mandamento de Deus, quem quebra o mandamento é culpado de quebrar todos os mandamentos. Quem quebra um mandamento da Bíblia, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, é culpado de quebrar todos. Ah, mas eu não adoro imagem de escultura, eu não me prostituo, eu não furto, não roubo, não levanto falso testemunho e até repouso no sábado, mas desonra seu pai e a sua mãe. Então você quebrou o mandamento de Deus. É tempo de você se arrepender e se consertar e honrar ao seu pai para cumprir aquilo que Deus ele quer de você. Vamos ver se realmente se quebrando o mandamento, se desonrando ao seu pai e à sua mãe, você está mesmo quebrando o mandamento de Deus. Vamos aqui para o livro de Tiago. No livro de Tiago, diz assim, ó: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Mas se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Então, tanto faz, meu amigo, o mandamento de matar, o mandamento de adulterar, o mandamento que proíbe você de trabalhar no sábado, o mandamento que proíbe você de todas essas coisas, os 10 mandamentos, como está escrito lá no livro de Êxodo, que proíbe você, ou seja, que nos ensina a não ser transgressor da vontade de Deus. Se você quebra algum deles, você é transgressor de todos. Você quebrou todos. Quem quebra um,
é culpado de quebra-tudos. Eu honro a meu pai e a minha mãe, mas adoro as imagens de escultura. Eu adoro, eu venero elas. Então, você está quebrando o mandamento de Deus e você é culpado de quebrar todos os mandamentos. De repente você não adora imagens de escultura, você honra seu pai e a sua mãe, você não adultera, mas você mata. Você é um matador. Você está quebrando o mandamento de Deus e é culpado de todos os demais mandamentos. Seja fiel às Escrituras. A palavra de Deus, ela tem que ser... Ela é regra de fé e prática. A palavra de Deus é regra de fé e prática. Ela não é apenas para ser colocada em algum lugar da sua casa e ser vista por todos os que chegam ali. Não. A palavra de Deus é para ser colocada em prática. Você crê e coloca em prática. É regra de fé e prática. Não é apenas para ser lido, não é apenas para tê-la em casa. É para ser colocado em prática. Quem não coloca em prática não está fazendo nada. Nada que agrade a Deus, digo eu. Nada que agrade ao Senhor Deus. Agora, o Senhor Deus, Ele também nos ensina, é claro, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz para os pais: não irriteis os filhos para que não perca o ânimo. Para que não perca o ânimo. Então, claro, existem coisas que irritam aos filhos. Sabe o que é que irrita os filhos? É o pai querer que os filhos façam aquilo que não está dentro da vontade de Deus. Que venha fazer a sua própria vontade. Ou que venha fazer a vontade do seu pai. E muitas vezes a vontade do pai não é justa. A vontade do pai não está à luz da palavra de Deus. Mas eles querem obrigar aos pais, eles querem obrigar os filhos, aliás, a fazer a vontade do seu pai. Quer dizer, mesmo não estando dentro da vontade de Deus, da luz da palavra de Deus, mas eles querem obrigar, e se irrita aos seus filhos. Irrita, né? Porque ninguém é bobo. Ninguém é bobo. A pessoa percebe aquilo que é justo e que não é justo, né? E quando às vezes a pessoa está querendo colocar o filho para fazer aquilo que não é justo, isso vai irritar com certeza a vida daquele filho. E diz assim aos pais: não irriteis aos vossos filhos. O pai que irrita os filhos faz com que ele perca o ânimo, né? O ânimo de quê? De servir a Cristo, de viver, né, em nome do Senhor Jesus. Mas diz aqui ainda em Mateus capítulo 10, no versículo 37, quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, você pode honrar seu pai e a sua mãe, amar a seu pai e a sua mãe, não mais do que ao Senhor Jesus. Porque se você honrar ou amar mais o seu pai e a sua mãe do que ao Senhor Jesus, você vai acabar fazendo algo, mesmo que não bata com a palavra de Deus, mesmo que não seja a luz
dos mandamentos de Deus para agradar a seu pai. Mesmo aquilo que o seu pai fala ou a sua mãe fala, não batendo com a vontade de Deus, você vai fazer porque você ama mais ele do que a Deus, e não deve ser assim. Você deve amar mais ao Senhor Deus do que ao seu pai e à sua mãe. Não que você não tenha que amar ao seu pai e à sua mãe, você tem que amar sim, honrá-los, desde que tudo que eles estão ensinando seja no Senhor, esteja no Senhor, esteja de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que passar, aquilo que não bater com a palavra de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos nem ser de mais, nem ser de menos, mas estarmos de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Você que está, meu amigo, muitas vezes fazendo aquilo que seu pai ele quer, mas você já percebeu que não bate com a vontade de Deus, pela palavra de Deus. Saia fora, obedeça a Deus, obedeça ao Senhor Deus, que você vai ser muito mais abençoado e abençoar até mesmo seu pai. Mais tarde ele vai ver isso, ele vai reconhecer que você foi justo e que você honrou a Deus para que ele fosse honrado também, em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a religião que Deus pede de você, de mim, de todos nós. É que sejamos fiéis aos mandamentos de Deus, que venhamos a guardar a palavra de Deus sem barreira de religiosidade. Religião engana muito. A religião tem feito uma bagunça, uma confusão por este mundo afora. A gente tem percebido, tem visto isso claramente. Mas aquele que faz a vontade de Deus, que obedece aos mandamentos de Deus, não existe confusão. Não tem confusão. Mas antes ele sabe o que está fazendo. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Como é que você vai saber a vontade do Senhor Jesus? Do Senhor Jesus Cristo? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber a vontade do Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que você vai saber? Através da palavra de Deus. Ah, mas eu não consigo entender o que leio. Isso é real, que acontece. Muita gente por aí afora que muitas vezes lê as Escrituras, mas não entende o que elas querem dizer. E eu sei, a Bíblia fala isso, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, não pode compreender, porque ele é natural. Mas quando ele passa a ser um homem espiritual e buscar as coisas do Espírito de Deus, ele passa a compreender e entender a vontade de Deus, e entendendo ele a vontade de Deus, e sendo ele obediente à vontade de Deus, é claro que aí ele não vai fazer mais a vontade do seu amigo, a vontade da sua amiga, a vontade da sua esposa, a vontade do seu pai ou da sua mãe, ou seja lá quem quer que seja. Pode ser até mesmo o presidente da República, não importa quem seja. Se o que está sendo colocado não bate com a vontade de Deus, se colocou o presidente da República, colocou lá uma estátua, e todo mundo é obrigado a adorar essa estátua, sai fora, porque no passado foi assim. E se de repente liberar o presidente da República, o nosso governador, liberar e disser que não é mais pecado, porque já existe aí, a prostituição é uma coisa comum agora, não é mais crime. E agora, obedecemos, vamos entrar nessa, ou vamos obedecer ao mandamento de Deus? Obedecer ao mandamento de Deus. Vamos honrar a Deus,
não importa. E se nos obrigarem a outras coisas que transgridem, faz com que os mandamentos de Deus sejam transgredidos, vamos desobedecer. Importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque o homem, ele morre. O homem acaba-se. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele um dia vai pedir conta. Você vai prestar conta a Deus de tudo que você fez, que seja bom e que seja mal. E aí? Não vai ser o homem, não, que vai pedir conta de você, não. Vai ser Deus que vai pedir conta de todo o teu tempo, do teu período de vida aqui na terra, do que tu fez. Que seja isso bom ou mal que você tenha feito, você vai prestar conta ao tribunal de Cristo. E vai ser julgado segundo as suas obras. Então, o que importa é obedecer a Deus do que aos homens. Vamos aqui para Apocalipse, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui o que diz o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 11, fala do juízo final. E diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 15, eu vou pular o 14. Versículo 15 diz assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No lago de fogo, para ser queimado. Então, seremos julgados segundo as nossas obras, aquilo que temos feito, que seja bom, que seja mal, vamos ser, nada vai ficar encoberto, nada. Antes seremos julgados segundo as nossas obras.